Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje vai tratar do agravo de instrumento no processo do trabalho. Passemos então à abordagem do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele tem previsão na linha seguinte àquela que prevê o agravo de petição. Então, um agravo de petição tem previsão legal no artigo 897, a linha A da CLT, enquanto o agravo de instrumento está previsto no 897, a linha B da CLT. O problema é que a redação do dispositivo é bastante infeliz mesmo. Do jeito que o dispositivo está redigido, ele dá a entender que o agravo é cabível contra determinada decisão, e na verdade não é ela, não é dessa decisão que é cabível o agravo de instrumento, e também que ele é cabível numa determinada circunstância que também não é essa circunstância específica de cabimento do agravo de instrumento. De acordo com a redação da CLT nesse ponto, nós temos o seguinte, que é cabível agravo de instrumento no prazo de 8 dias, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Despachos que denegarem a interposição de recursos. Dá a entender que agravo de instrumento no processo de trabalho, ele é cabível contra despacho e contra despacho que denega a interposição de recursos, ou seja, um despacho do juízo que impede que você recorra. Logo se vê que não tem muita lógica esse raciocínio. Então, essa redação precisa ser lida com a devida correção. E a correção é a seguinte: caberá agravo de instrumento dos despachos, não, das decisões interlocutórias, que denegam a interposição de recursos, não, que negam o prosseguimento da tramitação do recurso, ou que obsta a tramitação do recurso, ou que bloqueia a tramitação do recurso, ou como a gente diz, no popular, que tranca o recurso. O juízo de origem, como já adiantei aqui em relação ao agravo de petição e também em relação ao recurso ordinário, o juízo de origem, no processo de trabalho, ele conserva a prerrogativa que foi retirada do CPC, mas ele, no processo do trabalho, conserva a prerrogativa de analisar, fazer o juízo de admissibilidade e analisar os pressupostos recursais. Geralmente ele acaba analisando os extrínsecos. E aí, dessa análise, o juízo de origem decide se manda a tramitação prosseguir ou se ele segura a tramitação do recurso, ou tranca a tramitação do recurso por entender que um pressuposto recursal específico está faltando. Então você interpõe um recurso ordinário, ou interpõe um agravo de petição. Esse recurso, o juízo recebe esse recurso e analisa e decide, olha, esse recurso aqui foi interposto fora do prazo. Então, no meu entendimento, o juízo de origem, esse recurso está intempestivo. Então, nego o seguimento ao recurso, a decisão interlocutória vai ser mais ou menos dessa forma, nego seguimento ao recurso diante da intempestividade de sua interposição. Pronto. Então, essa decisão, que é uma decisão interlocutória, não é um despacho puro e simples, é uma decisão interlocutória, essa decisão ela é impugnável por meio de agravo de instrumento. Apesar de o nome do recurso no processo de trabalho ser igual ao recurso do processo civil, o agravo de instrumento no processo do trabalho ele tem finalidade específica e exclusiva de destrancar recurso. Então, no processo de trabalho, o agravo de instrumento serve apenas para o destrancamento do recurso. Se você abre lá o CPC, no artigo 1015, vamos ver diversas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no processo civil. A principal delas, no caso aí, a mais corriqueira, é o agravo de instrumento que vai impugnar as tutelas provisórias. Tutelas provisórias, mas também é cabível o agravo de instrumento das decisões aí, interlocutórias no processo de execução, das decisões interlocutórias sobre gratuidade, sobre negativa da gratuidade de justiça, sobre exclusão de desconsorte, sobre intervenção de terceiros, enfim. Então existe um rol relativamente numeroso de situações que permitem a interposição do agravo de instrumento contra essa decisão específica. Está lá no artigo 1015 do CPC. Mantendo o mesmo nome, agravo de instrumento, no processo de trabalho, o agravo de instrumento não é cabível em nenhuma daquelas ocorrências mencionadas no artigo 1015 do CPC. No processo de trabalho, o agravo de instrumento tem uma finalidade completamente distinta, que é tão somente destrancar o recurso.
O juízo, então, nega seguimento ao recurso por entender que um pressuposto recursal está faltando. Geralmente, na prática, o que o juiz observa são praticamente, são em regra, 3 pressupostos, né? Todos eles extrínsecos. Ele observa se o recurso está subscrito por advogado com representação, né, com advogado com instrumento de mandato nos autos. Ele observa se o recurso está tempestivo e se o recurso está acompanhado do devido preparo. Então, geralmente, esses 3 pressupostos são os mais analisados pelo juízo de origem. Então, se ele detecta que um desses pressupostos não está presente, ele vai negar seguimento ao recurso por decisão interlocutória. E essa negativa de seguimento, essa decisão interlocutória, ela é a decisão que tranca o andamento do recurso. Então, se você, advogado da parte interessada, foi cientificado dessa decisão e não toma qualquer providência, acabou. Aquele recurso que você interpôs, ele não vai ser analisado e a decisão anterior ela vai fazer coisa julgada, né? Ela vai, no caso que não seja coisa julgada, ela vai, né, formar aí a preclusão consumativa, né? A preclusão temporal, você não tem mais meios de impugnar essa decisão e fim. Então todo o seu interesse se esgotou naquela decisão do juízo de origem que obstou o acesso a outra instância para analisar o seu recurso. Para você insistir na análise do seu recurso, é preciso que você use outro recurso. E esse outro recurso é o agravo de instrumento. Então você interpõe o recurso ordinário, o juiz tranca por entender que o recurso ordinário está sem o depósito recursal. Se você interpõe o agravo de petição, o juízo tranca por entender que o agravo de petição está intempestivo. Então, se você não toma qualquer providência contra essas decisões que trancaram os recursos, acabou. Aquela discussão que você pretendia veicular por meio do recurso, acabou. O acesso que você esperava ter no tribunal também não vai ter mais. Então, para você insistir na remessa do seu recurso para o tribunal de destino, é preciso agravar de instrumento. É preciso, então, lançar mão desse recurso, agravo de instrumento que no processo do trabalho ele tem a finalidade específica de destrancamento de recurso. Além disso, um outro ponto relevante a se destacar no agravo de instrumento trabalhista é o fato de que o agravo de instrumento no processo de trabalho ele não tem custas, ele não vai ter um regime de custas próprio, então a interposição é gratuita quanto às custas. No entanto, o agravo de instrumento deve vir acompanhada aí da comprovação do depósito recursal, correspondente a 50% do valor do recurso que se pretenda destrancar. É essa regra que está aqui no artigo 899, parágrafo 7º da CLT. E essa regra precisa ser lida, né, ter em mente a noção de que essa regra precisa de um pouco de cautela para a sua compreensão. Esse 50%, naturalmente, e é bom que você chame atenção para isso, esse 50% fica limitado ao valor da condenação. Um exemplo. O recurso ordinário, vamos imaginar que o valor do depósito recursal do recurso ordinário fica aí em torno de R$11.000. R$11.000 é o valor do depósito recursal máximo do recurso ordinário. Se o seu cliente for condenado em 15.000, ele vai ter que lançar mão de 11.000 no recurso ordinário para, né, cumprir a exigência do depósito recursal. 11.000. Restam 4. Só que o recurso ordinário foi interposto aí de maneira intempestiva. Pelo mesmo entendimento do juízo de origem, foi interposto de maneira intempestiva. Ele vai trancar o recurso. Se você não tomar nenhuma providência, acabou. A sentença vai transitar em julgado dessa forma. Você precisa utilizar algum expediente que permita, que viabilize que o seu recurso ordinário suba, vá para o tribunal analisá-lo. E aí, o expediente que você tem em mãos é o agravo de instrumento. Então você vai interpor o agravo de instrumento contra essa decisão do juízo que determinou o trancamento do recurso, também no prazo de 8 dias, a contar da ciência dessa decisão. E ao interpor o agravo de instrumento, no prazo do agravo de instrumento, você precisa fazer o recolhimento do depósito recursal de 50% do montante do recurso que se pretenda destrancar. Então 50% de 11.000, R$ 5.500. Acontece que a condenação foi de 15. Se o seu cliente foi condenado em 15, recolheu 11 pela interposição do recurso ordinário. Para chegar em 15, restam 4.000. Então você não precisa recolher 5.500, precisa recolher 4.000. Então, na verdade, isso é metade, né, do depósito recursal, ele acaba sendo aí a metade limitada ao valor da condenação. Assim como acontece com o recurso ordinário. Então, nesse cenário em que o recurso ordinário, o depósito recursal para interpor o recurso ordinário, seja de R$11.000, se o seu cliente for condenado em 10, ele vai recolher 10 para fim de depósito recursal.
E se precisar agravar instrumento de eventual decisão que denega seguimento ao recurso, que nega o seguimento ao recurso, nenhum depósito precisará mais ser feito. Porque se o valor da condenação foi 10, o recolhimento foi de 10, nenhuma outra exigência de depósito recursal poderá ser imposta ao seu cliente. Por quê? Porque ele já cumpriu a finalidade do depósito recursal, que é assegurar no todo em parte o valor da condenação. Então, o valor do depósito recursal do agravo de instrumento, ele vai corresponder à metade do valor do depósito recursal máximo do recurso que se pretende destrancar, limitado esse valor à satisfação do montante integral da execução. Uma vez que se atingir esse montante, nenhum depósito mais será necessário. O agravo de instrumento e acaba tendo algumas lacunas sobre o seu processamento. E essas lacunas, elas acabaram sendo solucionadas pelo TST por meio de uma instrução normativa, a instrução normativa número 16 de 1999, que consta aí no nosso material de aula. E essa instrução normativa ela tem diversos itens, e eu separei os 2 itens mais importantes para a gente ver rapidamente aqui, que são os itens 2 e o item 6. O item 2 dessa instrução normativa, né, ela disciplina, justamente ela repete, né, ela repete, infelizmente, né, a redação da CLT, a redação do despacho que denegue, na verdade, a decisão interlocutória que tranca o recurso. Então, tem a infelicidade de repetir a redação da CLT, mas esclarece um ponto importante. Esclarece um ponto importante porque a quem vai ser interposto o agravo de instrumento? No processo do trabalho, o agravo de instrumento não é interposto diretamente no tribunal. No processo do trabalho, o TST esclarece, ele vai ser interposto perante a autoridade que provatou a decisão recorrida. Então, a decisão recorrida aqui é a decisão interlocutória que trancou o recurso. Então, o juízo, você vai interpor o agravo de instrumento perante o juízo de origem. Agora, vamos imaginar que seu agravo de instrumento esteja intempestivo, ou seu agravo de instrumento seja não tenha vindo acompanhado do depósito recursal quando deveria ter esse comprovante do recolhimento do depósito recursal. E aí? E aí o juízo não tem esse juízo de admissibilidade no agravo de instrumento. Ele precisa mandar ao tribunal, ainda que seja intempestivo, e ainda que não tenha comprovação do depósito recursal. Então, o juízo trabalhista de origem, ele continua conservando, ao contrário do que aconteceu no processo civil, ele ainda mantém a prerrogativa de exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso interposto. Recurso ordinário, agravo de petição, enfim. Agora, se ele decidir trancar esses recursos, o destrancamento será por meio do agravo de instrumento, que também será interposto perante o juízo de origem. Mas, ainda que seu agravo de instrumento esteja intempestivo ou sem um preparo devido, o juízo de origem não pode trancar o agravo de instrumento. Ele precisa liberar o julgamento do agravo, mandar para o tribunal decidir a respeito. Ele não pode trancar o agravo sob a alegação de que está exercendo juízo de admissibilidade do agravo. Ele só apenas vai receber o agravo. Ele não tem juízo de admissibilidade sobre o teor do agravo. Ao contrário do que aconteceu com o recurso ordinário ou com o agravo de petição anterior, aí que veio anteriormente a ele. Tá? Além disso, o item 6, ele nos trata aqui de como funciona o processamento aí das contrarrazões no caso de agravo de instrumento. Então, quando o juízo de origem ele recebe o recurso está em ordem, ele manda intimar a parte adversa para contrarrazoar o recurso. Agora, se ele trancar o recurso, a parte adversa sequer vai saber que o recurso foi interposto. E aí você agrava. E aí você agrava como o processamento do agravo, ainda que irregular, né? Ainda que não cumprindo o pressuposto recursal, o processamento do agravo ele é obrigatório. Então o juiz, ao receber o agravo, ele vai mandar intimar a parte contrária para cientificá-la do agravo. E aí a parte contrária que tiver ciência do agravo, ela vai ter um trabalho dobrado, né? Sem ter direito ao dobro do prazo, o prazo vai ser uniformemente de 8 dias, ela vai ter que em 8 dias contrarrazoar, né, o recurso principal e contraminutar ou contrarrazoar o agravo de instrumento também. Então, a parte adversa, no caso de interposição do agravo de instrumento, ela vai ter um trabalho dobrado de contrarrazoar 2 recursos agora no prazo original de 8 dias, não é no prazo dobrado não. O trabalho é dobrado, o prazo, porém, é homogêneo ao prazo original de 8 dias. Então, essas duas formalidades, dentre outras, que a Instrução Normativa 16 nos traz, essas duas merecem destaque, porque elas esclarecem pontos do processamento do agravo que a CLT não teve condições de esclarecer.
A confecção da peça de agravo de instrumento, ela também não vai ter, já segue um padrão comum de recurso, né? Que vem com endereçamento, petição de interposição, enfim. Então vamos fazer um resumo rápido aqui da montagem da peça de interposição do agravo de instrumento. Lembrando que essa peça de interposição vai ser protocolada perante o juízo de origem. Então o juízo de origem, ele vai receber a peça do agravo de instrumento, mas ele não tem gerência, ele não tem juízo de admissibilidade sobre essa peça. Então, o juízo de origem vai receber essa peça e essa peça vai ser montada da seguinte maneira: endereçamento ao juízo ACO. O ACO, né, no caso do recurso ordinário e do recurso de agravo de petição, esses dois casos, o juízo ACO vai ser a vara de origem. Então, você vai endereçar o meritíssimo juízo de tal vara, né, do trabalho de tal lugar. Quando se tratar de agravo de instrumento de recurso de revista, você vai, o endereçamento do agravo vai ser a presidência do TRT, e quando se tratar de destrancamento de recurso extraordinário, o endereçamento vai ser o vice-presidência do TST. É o que consta lá nos regimentos internos aí dos tribunais, no caso do agravo de instrumento, do recurso de revista, é o que consta na lei, e no caso do agravo de instrumento do recurso extraordinário, é o que consta no regimento interno do TST. Além disso, vamos trazer aqui, né, quem são os recorrentes, né, a parte agravante, quem é o agravado, o número do processo, onde é que está a decisão recorrida. Então indica a decisão do juiz lá que trancou, né, trancou o processamento do recurso, e também onde está a sua procuração nos autos para viabilizar, né, o exercício dessa postulação. Fundamento legal, artigo 897, a linha B da CLT. O verbo também será o verbo interpor, né? Você apresenta no juízo para ele remeter a outro, então interpor agravo de instrumento. O pressuposto recursal, ou os pressupostos recursais, vão ficar aqui para o próximo parágrafo, né? E o parágrafo então vai esclarecer a tempestividade, diga quando ocorrer a ciência, e o caso do preparo é a situação do depósito recursal de até 50% do valor do recurso que se pretende destrancar. Lembrando que não cabe exigência de custas no agravo de instrumento. Quem vai julgar o agravo de instrumento é o mesmo órgão que julgaria o recurso trancado. Tá? Então, o agravo de instrumento contra recurso ordinário e agravo de petição, em regra, quem julgará é a turma do TRT. Recurso de revista é a turma do TST, e o agravo de instrumento em recurso extraordinário vai ser a turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então aqui um padrão que eu desenvolvi, né, para explicar mais ou menos como é que funciona na prática a construção de uma petição de interposição em agravo de instrumento. Então nós temos o endereçamento, primeiro ponto a se preocupar, né, endereçamento nesse caso aqui a um hipotético juízo da 40ª Vara do Trabalho de Salvador. Então esse endereçamento equivale tanto para recurso ordinário quanto para agravo de petição, para destrancar qualquer dos dois. Porque esses recursos impugnam decisões que são da vara com destino ao tribunal, e o juízo da vara é que vai eventualmente obstar o trâmite do recurso. Você precisaria destrancá-lo, e esse destrancamento vai ser endereçado primeiramente ao juízo ACO, o juízo de origem, aquele que prolatou a decisão que está trancando o trâmite do recurso. Quando se tratar de recurso de revista, o agravo de instrumento para destrancar recurso de revista, conhecido pela sigla AIRR, vamos ter então o endereçamento ao presidente do TRT, e quando se tratar de recurso extraordinário, vamos endereçar o agravo de instrumento ao vice-presidente do TST. Então vamos ter aqui o Beltrano de tal, nesse exemplo aqui o Beltrano de tal é reclamado e agravante, prejudicado pela decisão do juízo de origem que trancou o trâmite do seu recurso. Então, Beltrano de tal, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista número tal, ajuizada por fulana de tal, talvez já qualificada, inconformado com a decisão de D tal, que negou seguimento ao seu recurso, diga qual é o recurso, se é ordinário, se é um agravo de petição, se é recurso de revista ou extraordinário, vem por intermédio de seu advogado signatário, diga onde está o instrumento de mandato. Então, como já foi afirmado um pouquinho antes aqui no vídeo, os elementos fundamentais de identificação da peça são nome do agravante, nome da agravada, número dos autos do processo, que está aqui, onde se localiza a decisão impugnada nos autos e onde se localiza o instrumento de mandato que confere ao advogado ou à advogada
que assina a peça, poderes para recorrer em nome do cliente. Com fundamento no artigo 897, a linha B da CLT, que é o artigo do agravo de instrumento, vem interpor agravo de instrumento. Você também pode aproveitar essa oportunidade aqui para informar qual é o recurso que você está destrancando. Então, pode ser agravo de instrumento em recurso ordinário, agravo de instrumento em agravo de petição, agravo de instrumento em recurso de revista ou agravo de instrumento em recurso extraordinário. Mas se você já tiver mencionado aqui, o segmento é o seu recurso tal, você não precisa mencionar aqui embaixo qual recurso a esse agravo se refere, né? Então, você vai interpor agravo de instrumento fazendo por meio das anexas razões. Então, as razões recursais do agravo de instrumento vêm depois dessa peça, requerendo primeiramente seja exercido o juízo de retratação. No agravo de instrumento é cabível o exercício do juízo de retratação. O juízo que trancou o andamento recursal, ele pode reconsiderar sua decisão, mas na prática nós percebemos que isso é muito raro de acontecer. Então, você primeiro requeira o exercício do juízo de retratação, a fim de que o recurso anteriormente interposto tenha o seu trâmite retomado. Mas se não houver retratação, que é o caso mais comum, pugna-se pelo encaminhamento das razões recursais a uma das turmas do TRT. Por que turma? Porque é a turma que vai julgar o recurso ordinário, é a turma que vai julgar o agravo de petição, então é a turma que julgará também os agravos de instrumentos respectivos. Quando se tratar de recurso de revista, o juízo ad quem será a turma do TST, e se for em recurso extraordinário, o juízo ad quem será a turma do STF. Requer-se o recebimento do recurso ser feito devolutivo. Então, nesse parágrafo aqui, é o segundo parágrafo, a gente vai colocar os pressupostos, além da representação que está aqui. Você poderia colocá-lo aqui também nesse parágrafo, para fazer um parágrafo concentrado só com os pressupostos extrínsecos. Então, requer o recebimento do recurso ser feito devolutivo, que é o caso mais comum. Os recursos trabalhistas, em geral, não têm efeito suspensivo, ao contrário do processo civil, que a regra é a suspensividade da decisão do prazo recursal. Aqui no caso trabalhista não temos essa regra. Se você tiver algum caso de efeito suspensivo ou efeito ativo, você precisaria fundamentar com base na tutela provisória, conforme os artigos 300 do CPC para a tutela de urgência e 311 para a tutela de evidência, mas é muito, muito raro conseguir uma medida com esse viés num agravo de instrumento trabalhista. Destacando-se que a manifestação recursal é tempestiva, o recorrente foi notificado da decisão no dia tal, diga qual é o dia para a contagem dos 8 dias úteis de prazo, e que o depósito recursal, nesse caso aqui de 50%, foi recolhido nos termos do artigo 899, parágrafo 7º da CLT, conforme guia de depósito hora anexada. E aqui também vale a regra do depósito recursal, a regra comum, segundo a qual, uma vez que é atingido o valor da condenação, nenhum outro depósito é requerido à parte recorrente. Nós temos também que observar que no agravo de instrumento em fase de execução, geralmente o depósito recursal já não se discute mais, porque os recursos na execução, em regra, não levam consigo o depósito recursal. No entanto, o agravo de instrumento aqui pressuporá o pagamento de custas, porque na fase de execução, os recursos trabalhistas, eles demandam o pagamento de custas por ato recursal, e não custas globais, como acontece na fase de conhecimento. Então, isso aqui é uma regra básica para agravo de instrumento na fase de conhecimento. Tem depósito recursal, não tem custas. Na fase de execução, costuma ser o contrário. Não tem depósito recursal, mas tem custas. Essas custas fundamentadas aí no artigo 789-A, inciso 3 da CLT. Observe um detalhe que aqui não foi mencionada a formação do instrumento, né? O recurso de agravo de instrumento, ele tem esse nome, assim como acontece no processo civil também. Ele tem esse nome porque demandaria da parte agravante o trabalho o ônus, o encargo de formar um instrumento, ou seja, na concepção clássica, o agravo de instrumento pressuporia que a parte formaria um processinho, formaria autos processuais para tramitar em separato, daí porque o nome agravo de instrumento. Você instrumentalizaria o agravo trazendo cópias das decisões mais relevantes do processo para formar esse processinho à parte e dar ao tribunal elementos para que o tribunal pudesse decidir a respeito daquela questão
que se refere ao processo original. O tribunal decidiria nesse novo processinho formado a partir do agravo, desse novo instrumento formado a partir do agravo. Nesse caso aqui, no entanto, desde o advento do processo eletrônico, não é mais necessário a formação de instrumento de agravo. Então, o dispositivo da CLT que trata da formação do instrumento, que a parte tem que juntar cópias de um montão de coisa para poder formar instrumento, você pode considerar esse artigo hoje como ineficaz. Deveria ter sido revogado já pela reforma trabalhista, perdendo a oportunidade, porque não há mais necessidade de formar esse instrumento. Você vai apresentar o agravo nos próprios autos em que o processo está correndo, os autos do processo em que o caso está correndo. Os autos principais serão remetidos ao juízo de destino e se a parte agravante ou agravada, se a parte quiser continuar a tramitação do processo original no juízo de origem, ela pode pedir execução provisória nos autos suplementares, lembrando inclusive que não ter efeito suspensivo, então você poderia já começar a execução a partir da própria sentença ou a partir do próprio acordo que julgou o recurso ordinário, ou agravo de petição. Então, hoje não se tem mais a lógica de formar um instrumento para agravar. Você agrava nos autos originais, não precisa juntar cópia de mais nada, porque o processo é totalmente eletrônico e pode ser acessível de qualquer lugar. No entanto, a parte que quiser continuar a tramitação dos autos originais enquanto se aprecia o agravo de instrumento, ela tem à sua disposição a possibilidade de iniciar uma execução em autos suplementares. Ela formar um processinho, agora sim, formar instrumento, formar um processinho novo, chamado execução provisória em autos suplementares e perseguir o direito material no juízo de origem enquanto o agravo está pendente de julgamento. Não é mais necessário, portanto, formar um instrumento de agravo. O nome, o fundamento que levou ao nome agravo de instrumento hoje não mais subsiste por conta, principalmente, do processo judicial eletrônico. Então, aqui nós temos o encerramento da peça com pé de deferimento, local e data, advogado. Então, não é necessário formar um instrumento hoje em dia. Você, então, com 2 parágrafos aproximadamente, consegue fazer uma petição de interposição completa, concisa e contendo todos os elementos necessários para que o juízo leve a questão até ao destino. Podemos, então, passar para o próximo ponto aqui, depois que nós vemos aqui a questão da montagem, da petição de interposição, e aí as razões recursais também vai seguir uma certa estrutura já conhecida nossa, Egrégia turma, vamos indicar aqui quem são as partes, recorrente, recorrido, agravante, agravado, número do processo, faça a breve apresentação dizendo que a decisão interlocutória, embora o juízo tenha procedido com prudência, com cautela no corpo do andamento processual, nesse caso específico houve uma falha, e você vai indicar que falha é essa que merece aí a reforma do tribunal em relação ao não prosseguimento do recurso principal. Então, o agravo do instrumento aqui, ele vai expor essas razões pelas quais o juiz está incorreto, no sentido de trancar o seu recurso, por que ele não deveria ter feito esse trancamento do recurso, e ao final você vai requerer que o recurso principal seja, o seu exame seja viabilizado, e requer então, portanto, o provimento do agravo para viabilizar o exame do recurso principal. Então você não vai fazer postulações de mérito no agravo de instrumento. O mérito, digamos assim, o mérito recursal mesmo do agravo de instrumento acaba sendo matéria puramente processual, que é o destrancamento do recurso principal pelas razões A, B e C, que você vai apresentar aqui nas razões recursais do agravo de instrumento. Então, é um recurso que o mérito do agravo de instrumento, a matéria processual, é o destrancamento do recurso principal. Uma vez que o agravo é provido, a turma, o órgão colegiado aqui que caberia examinar o agravo, ele pode decidir pelo exame do recurso principal. Esse exame do recurso principal pode ser no mesmo ato, ou seja, num único acórdão, é possível examinar o agravo e, provido o agravo, examinar o recurso principal logo em seguida. Ou então a turma provê o agravo e viabiliza que o recurso principal seja analisado numa próxima sessão de julgamento. Então, qualquer das duas posturas aqui, ela é admitida. Então, a turma pode dar provimento ao agravo e examinar de imediato o recurso principal, ou dar provimento ao agravo e permitir que o recurso principal seja analisado numa outra sessão.
Claro que se o agravo não for provido, paciência. O agravo que não for provido, o recurso principal, ele não vai ser analisado e, portanto, aquela decisão original se torna aí atingida pela preclusão temporal, ela não pode mais ser modificada dentro do mesmo processo. Eu encerro a nossa exposição aqui sobre agravo de instrumento e convido para se inscreverem no canal e acompanhar os demais vídeos do nosso curso de Prática Jurídica Trabalhista. A gente se vê então no próximo vídeo ainda sobre a matéria recursal no processo de trabalho.